galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de matemática aqui com a professora Neomar? Então, vamos lá para os recadinhos? Então, já entraram no Classroom, já estão realizando as atividades, já viram que essas atividades aí são bem parecidas, né, com o que a gente está tendo aqui na aula? Tentaram fazer? Tentem lá fazer, tá bom? E garantam a presença aí de vocês. Então, o que nós vimos lá na aula anterior? Né? Nós falamos algumas relações entre volume e capacidade, né? E também revimos ali algum cálculo, né? Realizamos um cálculo lá das unidades de medida de capacidade de volume, né? Nós realizamos essas transformações, tá? E o que nós vamos estudar nessa aula? Né? Relações aí entre volume e capacidade. Então, já estão entendendo essas relações aí, né? Não é verdade? Então, vamos começar praticando? Então, presta atenção aí em casa. Uma jarra pequena contém 290 ml, tá? ml é o quê? Milímetro. É milímetro, né? Mililitro, desculpa. Mililitro, pessoal, de água. Se a despejarmos em uma caixa cúbica com aresta de 7 centímetros, olha, a aresta, pessoal, de 7 centímetros, a água caberá ou transbordará? O que é aresta? 7 centímetros. Vocês lembram em casa qual que é a aresta? Então, quando eu voltar aqui, nós vamos corrigir, tá bom? Sei que alguém aí já lembra, tá? Então, vou dar um tempinho e já retomo aqui. E aí, galerinha, conseguiram? Conseguiram identificar a aresta? Conseguiram ali verificar essa estratégia para a gente encontrar o valor solicitado? Então, olha só. Retomando aqui, o que a gente tem? O que a gente tem de informação, né? A gente tem ali que temos uma jarra pequena que contém 290 ml, né? E com aresta
né, tenho uma caixa. Eu tenho uma caixa também e eu quero despejar o que tem nessa jarra lá dentro da caixa, igual está aqui no desenho. Então, eu tenho uma aresta ali de 7 centímetros. Olha só, perceba. E será que ao despejar esses 290 ml dentro dessa caixa, a água ela vai caber lá dentro certinho ou vai transbordar? Vai sobrar, vai transbordar? O que vai acontecer? Então, vamos verificar isso. Ó, sabemos que a capacidade da jarra com água é de 290 ml, como a professora já falou. E a caixa cúbica? Qual que é a capacidade dela? Nós temos essa informação? Ainda não, mas podemos calcular, não é verdade? Então, como podemos encontrar a capacidade, será, da caixa cúbica? Você aí em casa, estudante, tem alguma sugestão? Se você tem alguma dica aí para a professora? Será que é essa a dica aqui? Sabemos que a caixa é um cubo e que tem a medida da aresta igual a 7, né? Podemos calcular o volume em centímetros cúbicos e depois a capacidade em mililitros. Não é verdade? Então, vamos lá? Olha só, calculando o volume. Vamos calcular o volume. Vocês lembram como que eu calculo o volume? Comprimento vezes altura vezes a largura, né? Sempre vou multiplicando essas dimensões. Então, aqui eu tenho que a aresta do cubo é 7 centímetros. Como é um cubo, pessoal, lembre-se, o cubo lá tem todas as medidas do seu quadrado que compõe as faces desse cubo. Elas são iguais, as medidas são 7. Então, todas as arestas desse cubo é 7 centímetros. Então, vamos lá? Vamos calcular? Então, vamos multiplicar. 7 vezes 7, 49. Vezes 7, 343 centímetros cúbicos, tá bom? Encontrei o volume, não é? Porque eu quero saber a capacidade, né, dessa caixa, para eu poder estar despejando, lembra lá? O que tinha na jarra, a quantidade de água. Então, vamos continuando aqui. O que a gente tem? Olha uma informação importante que a professora já colocou aqui. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá? Nós vamos precisar disso. Por quê? Porque nós encontramos o volume. O volume é 343 centímetros cúbicos. Lembra daquela continha de proporção? Então, eu pego essa informação principal que eu tenho, que é 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá? E vou multiplicar por 343, que é justamente ali, ó, o volume. Por quê? Porque eu quero chegar no 343 centímetros cúbicos. Mas o que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro também. Então, eu tenho que multiplicar por 343 também. Então, eu tenho 1 ml, né, multiplicado por 343, que é 343 mililitros, tá? Então, a capacidade da caixa é de 343 mililitros. E agora, a gente já sabe que a capacidade da caixa é de 343 mililitros, certo? Então, vamos responder isso aqui? Então, a capacidade da nossa jarra é 290, né? E a capacidade da caixa é 343. Então, a capacidade da caixa é superior, não é? Não é verdade? Olha só a capacidade que vou conseguir colocar. Então, vai caber, não vai caber o líquido da jarra? Então, caberá, pois a caixa tem a capacidade de 343 e eu quero despejar 290 mililitros. Belezinha? Tá bom? Então, vamos para um quiz agora? Observe aí em casa. Quantos mililitros faltaram para completar essa caixa? Lembrando lá que a capacidade, olha só, a capacidade é de 290 ml para a jarra e a capacidade é de 343 ml para a caixa, tá bom? Então, vou dar um tempinho aí para vocês em casa verificarem quanto que faltou ali para completar, tá bom? A capacidade da nossa caixa, a quantidade de água, né? Então, tempinho, a professora já retoma.
Conseguiram, gente? Como que vocês fizeram isso? Como que vocês pensaram aí em casa? Então, vamos lá. Olha só aqui, né? A gente pega a quantidade, né, 343, e faz uma subtração, tira, né, a quantidade que foi despejada, para ver quanto que falta para completar. Então, faz uma continha de menos, aí lembrando lá, né, quando a gente faz a continha de menos, sempre a gente coloca o número maior em cima, né, só para lembrar. Não vou fazer 290 menos 343, vamos fazer 343 menos 290, tá bom? Então, qual que é a resposta? 53 mililitros, tá? Anotem aí, tá, pessoal? Então, agora eu trouxe um desafio para vocês. Olha, a professora já começou com o desafio. Então, vamos lá. Carla produz diversos tipos de doces para vender. Para uma determinada encomenda, ela deve produzir tablets de leite, tá? Com o formato de um paralelepípedo, igual tá no desenho aqui, um paralelepípedo retângulo, tá? Cujas medidas estão apresentadas ali abaixo. Então, eu tenho o comprimento, eu tenho a largura e tenho a altura, certo? Desses tablets de leite, tá bom? Então, tá vendo? Ela foi lá, né, e vai ter que produzir esses tablets de leite. Agora, olha só o desafio aí para vocês. Ó, para a produção desses tablets, Carla despeja doce de leite, tá? Quente em uma forma, para que ele esfrie com o formato desejado. Agora eu pergunto para vocês, de quantos mililitros de doce de leite, no mínimo, ela precisa para produzir um desses tablets? Lembrando que nós temos lá que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, o que eu quero saber? Quero saber o quê? A capacidade, não é? Não é a capacidade? Nós temos ali o valor do volume que esse tablet ocupa. Agora eu quero saber a capacidade, quanto de doce de leite que ela vai precisar. Então, vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna aqui para fazer essa correção.
E aí, pessoal, conseguiram? Como é que foi? Vocês conseguiram? Como que vocês fizeram? Vocês calcularam o volume, depois encontraram ali a capacidade? Então, vamos lá. Observe aqui com a professora. Então, de quantos mililitros de doce de leite, no mínimo, ela precisa para produzir um desses tablets? Então, nós precisamos calcular o quê? O volume. Nós temos as medidas para calcular o volume desse tablet? Temos sim. Olha só, nós temos a medida do comprimento, da largura e da altura. Então, o comprimento vale 5 centímetros, a largura vale 2 centímetros e a altura vale 3 centímetros, tá bom? Então, lembrando que eu quero encontrar isso em mililitros, tá bom? Então, vamos calcular. Vamos começar calculando, olha só. Para encontrar o volume, eu vou multiplicar essas 3 dimensões. Tá? Então, vou multiplicar 5 vezes 2 vezes 3, tá bom? Então, vamos lá. 5 vezes 2 aí é quanto? De cabeça, né, pessoal? 10, né? Então, agora o 10 eu vou multiplicar por 3, tá? Então, multipliquei, deu 30. Anotaram aí? Entenderam? Calculei. Então, qual que é a resposta? Como que eu respondo isso? 30 o quê? Né? O volume é igual a 30 centímetros cúbicos. Então, primeira coisa, quando nós estamos falando ali de encontrar a capacidade, nós temos que, quando nós temos a medida de um objeto, né, que a gente consiga calcular o volume, tá bom? Nós vamos calcular, certo? O espaço que ele está ocupando para depois transformar isso lá na capacidade, que é o que a gente quer encontrar, né? Nesse caso, a quantidade de doce de leite. É importante saber essa quantidade? É importante, né? Quanto que eu vou comprar? Vou comprar muito doce de leite, daí não vou ter onde guardar, ou vou comprar pouco, vai faltar. Então, é importante isso, tá bom? As empresas, as pessoas que trabalham, né, com grande quantidade de coisas, elas fazem esses cálculos para não ter desperdício, sabia? Então, olha só, vejam lá. Então, eu calculei o volume. Transformando agora a unidade de medida, tá? De volume, né? Eu vou lá de volume para capacidade, certo? Então, eu estou lá em centímetros cúbicos e quero ir para mililitro, tá? Como que nós podemos fazer isso, né? Nós sabemos que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá? Essas informações são bem importantes. Por quê? Porque quando nós vamos realizar essa proporção, perceba aqui com a professora, a gente parte dessa informação. É importante saber ela, ter essa relação, que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Aí eu vou fazer o quê? A proporção. Lembra lá que a professora tem feito isso com vocês? Então, olha só, o x, né? Eu tenho aqui o x. Eu vou... Por que quer dizer esse x? É a multiplicação. Eu vou multiplicar ele por quanto? Para chegar nos 30 centímetros cúbicos. Mas por que 30 centímetros cúbicos? Porque é o volume. Perceba que eu não tenho mais nenhuma outra informação aqui. Mas por quanto que eu vou multiplicar 1 centímetro cúbico para chegar lá no 30 centímetros cúbicos? Vocês sabem aí por quanto que eu vou multiplicar? Acho que sabem, né? Por 30, veja bem, vou multiplicar por 30. Então, multipliquei aqui por 30, 1 centímetro cúbico vezes 30, eu tenho 30 centímetros cúbicos. Mas o que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro também. Então, multipliquei aqui por 30, do outro lado também. Tá? Então, vou multiplicar 1 mililitro ali por 30, eu tenho quanto? 30 mililitros. Tá? Então, 30 centímetros cúbicos equivalem a 30 mililitros. Então, gente, olha só, qual que é a resposta que eu tenho que dar aqui, né? Carla precisa, ó, tem que sempre ter, você veja que a professora sempre coloca a resposta, isso é bem importante, tá? Para vocês exercitarem a escrita e também para interpretar o enunciado. Isso é muito importante, tá? A interpretação. É assim que você consegue ver qual cálculo, qual estratégia você vai utilizar, tá bom? Então, olha só, Carla precisa de 30 mililitros de doce de leite para produzir um tablet com a medida dada. Então, nós encontramos aqui, né, pessoal? O que nós realizamos? Primeiro, calculamos o volume porque nós tínhamos as medidas do tamanho, do espaço, né, do volume desse tablet. Depois disso, nós calculamos o quê? A capacidade, para saber quanto que ela iria precisar para produzir um tablet. E se ela fosse, né, produzir vários tablets, como que eu calcularia isso, será? Hein? Vocês têm alguma ideia aí? Né? Então, se eu sei quanto que eu vou precisar para um,
quando eu vou precisar para 2, eu vou multiplicar por 2. Se eu fosse por 3, eu vou multiplicar por 3, né? E assim, né? Por diante. Então, o que será que nós vimos nessa aula? Vocês lembram? Ou já esqueceram, né? Ai, professora, nem lembro nem o que eu tomei no café da manhã, não é verdade? Não é isso que a gente escuta? Mas olha só, nós estudamos o quê? Volume e capacidade. Né? Nós estamos fazendo essa relação. É muito importante que vocês aí saibam, entendam essa relação, tá bom? Porque quando a gente está estudando isso lá para frente, vocês vão fazer isso com outros objetos, tá? Nós começamos com o cubo, com o paralelepípedo, aí depois vocês vão lá para outros objetos, tenho certeza que vocês vão se aventurar bastante, que a geometria é muito legal, gente. Então, vamos lá? Então, nós realizamos aí algumas identificamos, né, relações e fizemos algumas resoluções de problemas, né? Inclusive um desafio teve hoje, né? E o que nós vamos ver na próxima aula? Nós vamos continuar estudando volume e capacidade com mais resoluções de problemas, tá bom, pessoal? Então, a professora aguarda vocês na próxima aula e um grande abraço para vocês!